Olá amigos, bem-vindos ao canal, uma ótima quinta-feira. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Colaboração, São Pedro, Porto Ferreira. Estamos indo para a Astrologia Elementar, reunião de número 86. O tema continua sendo planetas, aula número 17, e vamos iniciar, ou melhor, continuar a série Plutão, a parte 5 de Plutão. O tema de hoje é autodestruição. E nada melhor para colaborar conosco na autodestruição que a Maria Gabriela, que tem Lua e Júpiter em Escorpião. Ela é mestra em autodestruição. Não é assim, Maria Gabriela? Porventura. Porventura. Qual é a essência da autodestruição? É aquilo que na Escola Rosa Cruz nós chamamos de astúcia. O que vem ser astúcia? Astúcia é a combinação entre a mente inferior e a natureza desejante. O corpo de desejos tem uma parte superior e uma parte inferior, onde ele retira a matéria do mundo de desejos, que também tem uma região superior e inferior. Normalmente, só a parte inferior do mundo de desejos atua na maioria da humanidade. E para piorar a situação, houve uma aliança quase que matrimonial, né? Foram amaziadas a mente e essa natureza inferior de desejante. Isso é o que nós chamamos de astúcia. E na prática, a astúcia indica a nossa capacidade de justificar o injustificável. São as justificativas que criamos para praticar iniquidades. É assim, Maria Gabriela? Fala um pouco da astúcia para a gente. A gente tem esse péssimo hábito de querer levar vantagem em absolutamente tudo. Mesmo quando queremos parecer que somos bons e generosos, essa bondade, essa generosidade normalmente é uma capa para esse interesse próprio. Eu vejo que o fato do espírito, né, estar silenciado e a mente estar ligada, conectada diretamente com o corpo de desejos, é realmente uma impossibilidade de um pensamento, de um sopro puro do espírito. Nós só vamos conseguir isso via coração, né? Esse órgão extremamente delicado e potente que nós temos e que é a única solução para vencer a astúcia. Não existe nem exercício esotérico para vencer a astúcia. Nós estamos aprisionados nisso. Quem diz, eu já lido com a minha astúcia, lida nada. Você só criou uma vestimenta mais sutil para ela. O próprio Buber fala isso, né? No livro Eu Tu, quando você acredita que encontrou essa relação Eu Tu, na verdade você só sutilizou a sua astúcia. Você vestiu ela com requintes muito suaves de uma aparente espiritualidade, mas que não é real. Você fez um tecido de seda. Exatamente. Então, a questão é a seguinte, nós fazemos muitas coisas que a nossa consciência condena. E a consciência é um tormento, porque ela não descansa. Por que a consciência não descansa? Porque a consciência é um instrumento do espírito. Vou repetir, a consciência é um instrumento do espírito. E ela nos acusa, ela denuncia tudo que você faz contra a natureza, contra a sua evolução, contra a vida. Então você tem que apaziguar essa consciência com algum tipo de entorpecente. A astúcia é um entorpecente, o álcool é um entorpecente, o sexo é um entorpecente e assim por diante. É assim, Gabi? Exatamente. A consciência ela acaba sendo, talvez ainda, nem é uma certeza, porque muita gente ainda tem essa consciência já aplacada pela astúcia. Mas é aquilo que nos queima, né, dentro de nós e que aponta os nossos erros de maneira muito feroz, que nos cutuca na intimidade, tipo, esclarecendo para você mesmo quando você é um inútil e quando você é um falso e quando você é uma pessoa que está perturbando as coisas e só está fazendo isso com cara de bonzinho. Da sua consciência você não consegue fugir.
Então, os desejos, eles têm garras potentes. Por quê? É da natureza do desejo querer agarrar alguma coisa. Ele quer se apossar. E é curioso que uma das formas de falar eu tive sexo com alguém é eu possuí essa pessoa. Eu possuí essa mulher, eu possuí esse homem. Então, esse sentimento taurino de apoderar-se, de adquirir como propriedade, também demanda a ação da astúcia. Você precisa criar teorias e métodos mirabolantes para conquistar aquilo que você deseja. Não importa a ética, não importa caráter. Isso fica... Quando a astúcia entra em jogo, tudo que tem valor ético fica em segundo plano. Então, as garras da astúcia, elas querem tocar a água dos desejos. Pode ver que são essas unhas aqui, estão tocando as águas, são, na verdade, tentáculos, e esse braço é infinito. Aonde a minha imaginação puder chegar, o meu desejo vai junto, querendo agarrar alguma coisa. Então aqui nós temos outra perturbação grave. A astúcia, ela alicia a imaginação. Então você cria um mundo de fantasia, onde você, nessa fantasia, edifica objetos que você deseja consumir, possuir, se deliciar. A astúcia, com a imaginação, cria um mundo de orgias dentro da alma. E, meu amigo, é dificílimo sair disso. Por quê? Porque quanto mais a imaginação fica fértil e a astúcia eficaz, eu encontro instrumentos para validar a minha cobiça e a minha inveja. Eu acho bonito ser cobiçoso e invejoso, mesmo que eu tenha que matar alguém. Ah, foi sem querer que eu matei. Foi sem querer que eu sequei o pé de comigo ninguém pode. É assim. Então o olhar da cobiça e da astúcia é um olhar diabólico. É um olhar letal. Inveja significa exatamente isso. Eu não suporto ver. Se eu não suporto ver, eu tenho que eliminar aquilo que eu estou vendo. Então, algo em mim deseja que o que eu estou vendo morra. É muito comum num casal, quando eles estão discutindo, que juraram que se amam um dia, fala, puxa, a pessoa pode não verbalizar, mas ela pensa, eu queria que você morresse. Não é, Gabi? Sem palavras. Eu acredito que quando chega aí, né, existe uma impossibilidade do casal, né? Quando você deseja que o outro não exista, por uma própria limitação do seu amor, do seu afeto, é porque já não há, né? Complicado. Acho que desejar que o outro não exista é muito forte. Mas vamos supor, Maria Gabriela, que um trânsito de Plutão, ou um trânsito da Lua, ou um trânsito de Vênus, encoste Plutão e Vênus, Plutão-Lua, fiquem em conjunção, por exemplo. Os planetas mais rápidos é fácil, eles vão passar pelo Plutão várias vezes. O Plutão é lento, sim, mas ele pode encostar no planeta pessoal. Sim. Ou você já nascer com um problema no mapa astral natal. Se você é plutonizada, por exemplo, se sua Vênus é plutonizada, vamos supor que alguém tenha a maldição de nascer com Vênus em Escorpião. Essa Vênus já está plutonizada, você concorda? Sim, sim. Vamos supor ainda que, para mais azar dessa criatura infeliz, o Plutão faça uma quadratura com essa Vênus um dia, ou uma oposição, ou uma conjunção. É bem provável que numa encarnação isso aconteça. Como lidar com isso? Como não odiar aquilo que você amava? Explica, os estudantes querem uma palavra sua. Você é uma pessoa importante dentro do canal. Por favor, dê uma resposta decente.
como não odiar? Às vezes, dependendo do lugar evolutivo dessa pessoa, é praticamente impossível. Ela vai viver essa experiência, né? De desejar a morte, só que isso tem um retorno potente para cima dela depois, né? É preciso educar nesse sentido. Mas na hora, você Na não hora, pensa não. que Então, tudo que eu estou desejando vai voltar. É a última coisa que você vai pensar. Você só quer que a pessoa morra. Só quer que a pessoa morra. Que horror. Não tem muito o que fazer, né? Você já pensou isso algum dia? Não. Não? Não, graças Gabi. a Deus não. Não? Não. Que bom. Então, Plutão, dependendo da situação de trânsito, de progressão, o mapa radical, ele tem a ver com os ataques luciféricos, com a mente dividida, estilhaçada, um caráter titubeante, confuso, dúvidas que torturam a pessoa, medos e incertezas, fragilidade moral, você não sabe o que fazer nem como se postar. Quando você fica frágil, o teu diapasão anímico começa a atrair tudo que não presta. Então procure não fragilizar-se, procure não vitimizar-se. Toda escola esotérica prega que o fortalecimento do caráter é necessário. O poder anímico deve ser cultivado. E é só através de um poder anímico, ou seja, de uma força interna, que você resiste a esses ataques, que eles vão aparecer um dia. Então, por exemplo, quem tem muito ar no mapa, seja Gêmeos, Libra ou Aquário, vai viver isso constantemente. Faço ou não faço? É certo ou é errado? É luz ou é sombra? Provavelmente o signo de Libra é o que mais sofre com isso, porque além de tudo, Saturno fica exaltado em Libra. E Saturno, nas suas oitavas inferiores, é Satanás. Então, imagina, o tempo todo, diante de uma decisão, diante de uma complicação existencial, você fica numa estrada de perdição. Fica cheio de dúvidas. Complicado. Na hora que você falou do slide anterior, me passou uma informação que eu acho importante. Sempre você evitar o limite das coisas, né? O sentimento obsessivo, o afeto obsessivo, a raiva intensa, o amor intenso. É complicado para quem tem essa posição de Vênus com Plutão, ou que tem uma posição de Vênus em Escorpião, porque você tende a ir para a borda, né? Para o limite, você sai do seu centro. Então, eu acredito que o investimento no centro, né? E você sempre trazer essa informação para dentro de você e menos para essa periferia do extravasar esse ódio. Porque se você extravasar esse ódio, pode ser realmente desastroso. E vai ser, né? Ou no outro a curto prazo e para você a longo prazo. Não tem como não ser uma tragédia. Mas você precisa tomar cuidado com a intensidade das coisas, porque é na intensidade das coisas que os espíritos luciféricos fazem a festa. Então, a Vênus sofre o exílio em 2 signos. Como ela rege Touro, ela tem exílio em Escorpião. Como ela rege Libra, ela tem exílio em Áries. E como que é uma Vênus em Áries? Ela é também diabolizada, infernizada? Ela é bastante masculinizada, bastante potente, ela é mandona, ela é agressiva, possessiva. Ela é, assim, bastante cheia de fogo, né? Uma Vênus cheia de fogo. As mulheres em Áries que eu tive a infelicidade de conhecer com Vênus em Áries, elas fazem uma operação mágica muito cruel. Elas vão cortando tudo que elas não querem ao seu redor. Com o passar do tempo, elas criam um reino próprio. Sim. É impressionante a tirania da Vênus em Áries.
Mas é um trabalho que eu adoro o Lars, né? O Lars von Trier é maravilhoso. E no filme O Anticristo termina com uma cena horrorosa. Sim. Que é o protagonista sendo devorado por uma legião de mulheres. Eu acho que a mulher que tem Vênus em Áries ou Vênus em Escorpião tem o dom de atrair essa legião para destruir tudo aquilo que ela não quer. Sim, olha só que precioso isso, Então, né? assistam o filme Anticristo para entender o que é essa Vênus, ou em Áries ou em Escorpião. Tomem cuidado. Então, Plutão representa sempre forças ocultas disputando a alma. Você quer agregar mais alguma coisa, Gabi? Não, tá tranquilo. Muito obrigado, querida. Obrigada a você. Oi, Anjo Bom. Oi, Elzi. Tudo bem? Maravilha. O tráfego lá em cima está tranquilo? Tranquilo. Os querubins e os serafins não estão colidindo? Não estão, e Cérbero está preso. Ah, é? Cérebro está preso? É. Ah, que bom, ainda bem. Eu estava com medo de ser mordido hoje de manhã. Uhum. Estamos falando sobre Plutão. Eu queria que você falasse um pouquinho, Angel, sobre esse poder enfeitiçador que as mulheres, ou melhor, que o polo feminino tem sobre a vida. Relatado em contos, histórias e por Richard Wagner na ópera Parsifal, onde o mago negro Klingsor, que foi uma das minhas encarnações passadas, manipula as florzinhas, né, do jardim. A Cris foi uma das florzinhas também. A gente se encontra aqui, né, de reencontro. E essas florzinhas capturam os mais valentes cavaleiros. Uma coisa impressionante. Que poder é esse dessa Vênus de ludibriar até os mais bravos homens? O polo feminino da criação, ele é fascinante, né? Porque em si ele não tem poder, mas ele tem a potência e a capacidade de realizar qualquer inseminação que venha a partir do polo masculino, né? E o vislumbre pelo polo masculino da possibilidade de que algo se manifeste é infinito nesse sentido, né? Michael Ende, de novo, que a gente aprecia, né? Ele mostra isso na figura, no livro A História Sem Fim, onde ele caracteriza esse polo feminino como a imperatriz criança, que é um ser que comanda um reino de todas as possibilidades, e o polo masculino, que é o poder de inseminação, é o Bastian, é um menino, uma criança, e que esse polo feminino, na medida em que Bastian manifesta a sua intenção de que algo aconteça, ele desaparece, ele se faz invisível. E isso é muito curioso, porque esse polo feminino, enquanto espaço pleno para que algo se manifeste, permite que na manifestação o polo masculino se enxergue. E uma coisa é se enxergar a partir de uma realidade onde você é pleno e consciente. Outra coisa é você se enxergar quando você simplesmente se atirou na manifestação e se vê capturado por ela. Porque depois que algo se manifesta, Bastian, que é essa criança, que é esse polo positivo, ele quer encontrar de novo a imperatriz criança, mas ele não encontra mais. Ele não percebe que ele se transformou naquela comunhão com ela, na medida de que o mundo se configurou de uma certa forma. Então olha como o desejo ele é complexo. Antes que ele aconteça, ele é algo. Depois que ele acontece, ele se transfigura. E você comunga com ele, se percebe numa enrascada da qual você não consegue mais sair. E aí que se torna fascinante do ponto de vista astrológico esses princípios de Vênus em Áries e Vênus em Escorpião. A Vênus em Áries e a Vênus em Escorpião devia ser aquela Vênus que tivesse o seu maior potencial de consciência. Por quê? Porque estando em Áries, ela já saiu de Touro e fez toda a sua jornada e está no seu signo kármico. E estando em Escorpião... No sentido de que Áries é a casa 12 de Touro. Áries é a casa 12 de Touro. Então deveria ser uma Vênus plenamente amadurecida, né? Então é uma Vênus kármica. A pessoa que tem aquela Vênus, ela vai ter uma vida profundamente kármica na medida em que ela elaborou a sua natureza de desejo.
Assim como a Vênus em Escorpião. Veja, a Vênus em Escorpião está no amadurecimento pleno da Vênus taurina, mas ela está na casa do desejo da Vênus libriana. Então é uma Vênus poderosíssima. Então são dois aspectos de uma lâmina cortante, onde a pessoa tem a oportunidade de lidar na vida presente com a realidade dos desejos. Então se isso pudesse ser oportunizado e a pessoa não ser capturada, porque quando essas pessoas são capturadas, são duas vidas que tendem a algo muito desgostoso e desgraçado, né? Então, desenvolver a partir da natureza da Vênus um atributo que é improvável que a gente desenvolva na vida, né? Haja visto pelo que a gente é bombardeado, a sobriedade seria o grande desafio, né? A justa medida e tendo essas Vênus no tema natal, né? Um ser que semeie sobriedade, veja, é praticamente a antítese do que elas signifiquem, né? Mas o exercício apropriado para que elas não causassem mais desastre seria esse, né? Proclamar e servir de forma sóbria, né? Para que a gente não seja arrastado pela natureza de desejos. Sair da embriaguez. Sair da embriaguez. Então, essas forças ocultas que invadem a alma e geram todo tipo de perturbação psíquica e até psiquiátrica, têm uma natureza plutoniana, porque Plutão abastece as raízes mais profundas da árvore da vida e, portanto, também da psique. E Plutão age muito através das tentações, uma vez que ele é a oitava superior de Marte. Então, ele lida com o oceano das paixões de forma turbulenta. Poucas pessoas sabem administrar esse volume gigantesco de emoções. Quando você tem... É claro que nós vamos pedir para os nossos ouvintes que façam um absurdo de assistir um jogo de futebol, né? A gente espera que você já evolua o suficiente para não fazer uma coisa tão desdenhosa. Mas vamos supor que você, por acaso, está vendo uma torcida se manifestar. Aquilo é uma manifestação plutoniana. Aquela gente gritando, xingando o juiz. Quando aquela esfera entra naquela moldura, todo mundo fica gritando. É uma coisa bárbara, né? É estranho, né? Estranhíssimo. E eu tenho uma relação com Plutão de uma intimidade razoável, porque ele faz trígono com o meu ascendente, mas ele faz quadratura com minha Vênus, com meu Marte, com meu Sol. Então, isso é uma catapulta de energia violentíssima. Então você é um ser extremamente atraído pelas tentações, extremamente assombrado por tentações. Então se essa catapulta... eu tive um sonho erótico com você hoje. Viu só? Uhum. O Daniel também. O Daniel também. Então, essa catapulta, ela te atrai e te impulsiona a experienciar o mundo da forma mais gozosa e libertina possível. Então, até que você consiga catapultar essa potência, né? Essa potência erótica. Catapulta não é catar as putas. Não é isso. Ah, mas tá. você vê que implicitamente você percebeu até o meu trocadilho. Você vê o que é uma Vênus em Não, é que eu quadratura fiquei com Plutão. confuso, desculpa. Não, mas porque não é que eu sei que eu confuso. Eu impulsionei essa atmosfera. É muito doido. É exatamente isso, né? Então, conseguir catapultar essa realidade dos desejos de uma forma construtiva, ou seja, eu tenho o Plutão em trígono com ascendente, é um desafio, e é isso que precisa ser feito. Mas como fazer quando aquilo é irresistível? Essa é a questão. Então, eventualmente você é arrastado por isso também, né? Então essa realidade da tentação plutoniana é algo que todo mundo deveria trazer à flor da pele, né? Para não cair nas armadilhas. E eventualmente, se você caiu, saber nadar, né? Sim. Porque a gente cai, né? Sim. É que nadar no pântano não é fácil, né? Não. Numa piscina gostosinha é fácil, Fácil. mas no pântano... Isso. Então, a tentação é uma velha senhora bruxa que olha com esse olhar, aponta o indicador para sua cara e diz, quero você. Pior, quero tua alma, anjo bom. O que é isso? Uma pessoa capaz de roubar tua alma. Uma pessoa não, uma situação, pode ser qualquer coisa.
Um fanatismo religioso, político, rouba a sua alma. Que coisa medonha. Então, Plutão governa eventos coletivos. Então, normalmente, ele faz uma convocação de muitas almas que estão, de alguma forma, aliciadas pelas trevas. Por isso que o mal tem o seu livro negro ou o seu livro vermelho, com o nome das pessoas que ele vai convocar. Você já chegou a ter acesso a esse livrinho para ver quem está lá? O Jung escreveu o livro, né? Você parafraseou o mal e ele fez o livro vermelho, né? Fez. Então, Plutão está ligado a isso que o Anjo Bom acabou de falar, né? A magia sedutora das provações e das tentações. E o Plutão usa uma beleza falsa, uma beleza que hipnotiza, servindo às armadilhas do maligno. Então, Anjo Bom, com esse Plutão trígono ascendente, se aparece um monumento feminino na sua frente e que mexe completamente com a tua estrutura de desejo, praticamente nubla a tua vontade pessoal, você é invadido pelo desejo do outro que te seduz. Como retomar o self, a consciência e o centro interno das operações? Principalmente dos músculos genitais. Quando a bomba atômica explode, né, você precisa fazer parte daquele processo de dissolução. Você compor um bunker para que isso seja um status de impermeabilidade é praticamente impossível. A questão é você, enquanto o ambiente é de paz, criar uma constituição permeável ou dissoluta ao ponto daquela força de implosão não te desconfigurar. Ou seja, se você estiver muito materializado e a sua realidade, a sua vivência se dá a partir da experiência do mundo físico, você não tem nenhuma outra chance que não passar pela experiência, esperar o momento da calmaria e escapar das circunstâncias. Mas se você estiver em estado dissoluto, aquela energia dissolvida no ar pode eventualmente ser configurada para realizar alguma obra, se encaminhar em alguma direção. Né? Mas por onde Plutão passa, ele desconfigura completamente. Né? Então olha que interessante. Ele nunca deixa ser o que já era. Não. Nunca. Não. Vai ser outra coisa. E a gente pode se preparar com antecipação para ser um parceiro dele. Né? Já navegar nesse princípio de abrir mão, sorrindo, rindo de si quando você perde ou quando você é passado para trás. Porque tem pessoas que não admitem isso, né? Estão num sistema de segurança máxima. Quem está num sistema de uma prisão de segurança máxima, Plutão ele destroça e torna irreparável e irreconhecido. Mas se a pessoa já criou um sistema que não se baseia só em linhas sólidas, numa construção do tipo torre, é possível que alguma coisa nova aconteça. Né? A gente pode fazer um passeio até algum outro reino. Né? É interessante essa série, que ficou algum tempo aí na Netflix, ainda pode ser encontrada, que se chama Lúcifer. Né? E o grande poder desse Lúcifer é justamente chegar na pessoa, olhar com os olhos de profundo interesse para ela e falar: o que você mais deseja? E nesse momento, a pessoa visitada por esse ser não tem como mentir. Ela fala o que ela mais deseja. Nem ela acredita que ela falou. E aquilo configura o melhor grau de autoconhecimento, né? A experiência mais plutoniana, que às vezes o que a gente mais deseja é aquilo que a gente mais esconde. E quando aquilo vem à tona e você mesmo se percebe tendo dito, né? Não há mais segredo. E se a gente conseguir esse grau de desapego da necessidade de ser reconhecido ou da necessidade de realizar algo a partir daquilo que você quer que aconteça, mas você não mostra para ninguém, se você conseguir chegar nessa superfície, tudo fica mais simples. Até você consegue rir de você mesmo. Você não se importa mais. Né? Mas se isso está escondido e você ardilosamente tenta manipular e manusear o mundo ao seu gosto, então você corre o risco da experiência plutoniana dissolutiva. Legal. Então, a figura da bruxa. A figura da bruxa, geralmente carregando um gato, um pássaro, ela
ela explicita bem essa ideia sedutora e irresistível, né? O elemento feminino e irresistível ele está presente em todas as tragédias, em todos os romances, normalmente romances trágicos. Um dos mais conhecidos, que envolve uma paixão plutoniana, é Otelo, de William Shakespeare, que termina de forma brutal. Então, Plutão representa essas forças subconscientes que são sequestradoras da vida, como disse o anjo bom. Se você bobear, você é arrastado impotentemente. E o que acontece? Qual é o efeito colateral mais imediato? A sua torre, como disse o Angel, começa a desabar. Como é que eu sei que minha torre está desabando? Eu começo a padecer de um envelhecimento precoce. Não só do corpo, mas um envelhecimento do ânimo, da alma. As coisas perdem a graça. Eu fico uma pessoa chata, ranzinza. Eu não só sou uma pessoa desgostosa, mas eu quero produzir o desgosto no outro. Eu quero compartilhar minha amargura. Isso. Então, quando Plutão vale a pena? Quando essa possibilidade de adentrar as forças da profundeza, do reino, do Hades, ela é oportunizada no sentido de uma elevação, em uma verticalização. Então não é que a gente deva castrar ou eliminar ou fugir das forças plutonianas. Nós precisamos nos apropriar delas para sermos colaboradores conscientes dessas potências. Veja, o Bento tem Escorpião no ascendente com a Lua em Escorpião. A Íris tem Plutão no ascendente e a Lilith em Escorpião. Essas forças plutonianas, elas são fundamentais, minimamente, da pessoa ter alguma consciência operacional para que elas possam, com a melhor possibilidade, serem elevadas ao alto. Não é garantia nenhuma que elas sejam elevadas ao alto, mas dispor dessas forças é muito importante para você vencer a gravidade terrestre e se elevar ao alto. Então não são forças apenas pejorativas. As forças do desejo são forças que impulsionam você a sair de uma zona de conforto para realizar algo. Se você é um bobão, elas vão te capturar e você vai passar por isso de forma negativa, a partir do sofrimento. Mas se você é minimamente preparado, você tem uma usina de força para te elevar ao alto. Se a sua realidade é só fenomênica, dançou, mané. Se você tem minimamente um interesse pelo mundo numênico, você está favorecido pelas forças plutonianas. Então queimar a bundinha pode ajudar a subir. Com certeza. Com certeza. Pelo menos você faz assim, né? Isso, você sai do lugar. Né? Então, a questão plutoniana mais profunda que todo mundo honesto tem que se deparar é a questão da vida e da morte, também conhecida como decifra-me ou te devoro. Então, esse slide ele é eloquente, é contundente. Nós temos que encarar esse ser sombra que habita em nós, no labirinto da nossa alma, e ter um diálogo honesto com ele. Você acha que o ser humano hoje em dia está preparado para ter um diálogo honesto consigo mesmo? Não. Que triste, né? A honestidade está fora do currículo, está fora do princípio pedagógico escolar. Não é interessante? A vantagem que o mal tem levado em todas as histórias, em quadrinhos, a beleza que às vezes é atribuída ao mal, o glamour, o se dar bem que é atribuído ao mal, o poder de consumir que é dado ao mal. O vilão hoje faz mais sucesso que o mocinho. O vilão faz sucesso. Então, o mundo tem essa configuração em que a honestidade ela está rendida ao ser bem-sucedido utilizando-se de qualquer recurso. Então é muito improvável que alguém busque a via da honestidade. Sensacional, né? Porque a gente fala, a gente quer dizer que a gente deve buscar um bem, mas a gente não consegue, dentro dessa esfera, configurar uma vida interessante naquele que está vinculado a um princípio de bem, né? De bem viver, de modéstia, de sobriedade.
todos os meios de comunicação operam numa direção diversa dessa, né? Tudo fake. É. Então, mas não tem jeito, né, Jubom? A causa e efeito é uma lei e não tem como escapar. Você semeou, vai ter a colheita correspondente. Por isso que as farmácias proliferam. Cada vez mais a farmácia é o melhor negócio que alguém pode ter. Porque os psicotrópicos cada vez se tornarão mais imprescindíveis. Na medida que eu me afasto de mim, é importante que eu encontre recursos para me sedar cada vez mais, para que eu não veja o que eu estou fazendo. Você acha que em breve vai existir ansiolítico para mamadeira? Com certeza. Não há como não. Não há como não. Acho que é por aí. Principalmente com esse processo de proliferação controlada, que agora já é possível, a proliferação controlada, cada vez mais é um fato, né? Ou seja, com todo respeito e bem-querer à ciência, hoje já podemos congelar o óvulo. Temos um poder sobre as forças criativas inacreditável. Então, quando a pessoa se der conta do que ela está fazendo, é importante que você coloque o ansiolítico nesses lugares, até para não precisar se perdoar com aquilo que você fez, né? Se desculpar pelo que você fez. Tá certo. Então, o planeta que nós vivemos, infelizmente, ele está sofrendo os efeitos plutonianos com desastres. Esses desastres geralmente envolvem uma faxina coletiva de seres humanos. E isso é muito curioso, né, Jubom? Explica, você que trabalha com os anjos do destino, como é que eles conseguem reunir aquela galera que tem algum apetite pelas trevas e vai lá o Plutão com a foice, né, a Hades, e ceifa todo mundo, leva todo mundo lá para sua casinha no interior da Terra, queimar um pouquinho, fazer churrasquinho no fim de semana de ser humano. Como é que é isso? Então, na verdade, isso está cada vez mais simples de ser feito, porque com a sofisticação do mal e com a colaboração do humano na perpetuação desse mal, o filme Nefarious fala muito bem sobre isso, porque nesse filme a própria entidade maligna mostra como a humanidade surpreende o próprio diabo, né? É cada vez mais simples criar pessoas que têm questões pessoais de cumplicidade entre si, e esses grupos são facilmente aglutináveis num avião, numa situação de guerra, numa situação explosiva. Então, isso aí nos surpreende. No começo, isso foi dificultoso, né? Precisava de uma arquitetura sofisticada. Mas hoje está cada vez mais simples. O mundo está se nivelando cada vez mais claramente por baixo, como esse filme cult, Idiocracia, mostra, né? E dentro dessa idiotização, é cada vez mais simples juntar seres afins dentro de algo baixo. Com o mesmo grau de idiotismo. O mesmo grau de idiotismo. Inclusive no filme argentino, Relatos Selvagens, o Pasternak reúne todo mundo no mesmo avião Isso. E detona o avião. Exato. E o avião cai em cima da casa dos pais. Genial. Sensacional. O cara com um único instrumento mata todo mundo que ele odeia. Inacreditável. Né? Almodóvar é gênio, né? Almodóvar, inclusive, fez esse filme novo agora, né? O Quarto ao Lado, que vale a pena. É um filme sobre eutanásia, bem interessante. Legal. Então, catástrofes, genocídios, vidas dizimadas, atrocidades são o prato principal do Plutão. São, na verdade, remakes de Sodoma e Gomorra. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. É bom ler o que aconteceu com essa cidade, como foi feita aquela meio que chuva ácida, né? Isso. Chuva de fogo. Isso. Uma coisa maluca, né? Então você vê a atualidade desse livro, esse livro sagrado e os livros sagrados em geral, mas de modo especial a Bíblia, que a gente tem uma intimidade um pouco maior, né? Ela é continuamente atualizada no nosso tempo. Às vezes a pessoa acha que está lendo uma coisa de lá, mas se ela tiver olhos atentos, ela vai perceber a atualização contínua da palavra sagrada, né? Sim. Legal, né? E muito. Muito legal. Alguma questão, gente? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo? Um bom Plutão, então, para vocês. Bom Plutão. Obrigado, Angel. Obrigado a você. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.